Boa noite a todos, que a paz do nosso amado Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos amparando e que nós possamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa casa hoje para relembrarmos o seu Evangelho. E o orgulho e o egoísmo, né? Como iremos estudá-lo essa noite? Faz parte do nosso dia a dia, o orgulho, o egoísmo, ele está conosco, do nosso lado, infelizmente. Assim como outros vícios, como outros defeitos que ainda tem no nosso espírito, na nossa alma, para ainda ser depurado. Quando não manifestamos o orgulho e o egoísmo, nós encontramos no nosso irmão de caminhada, que às vezes vemos mais o orgulho e o egoísmo nele do que em nós próprios, porque nós ainda não admitimos as nossas mazelas, né? Os nossos melindres que no dia a dia acontece sem percebermos que está acontecendo. No livro A Caminho da Luz, nós encontramos o benfeitor Emmanuel, o guia do nosso querido Chico, aonde ele nos conta como foi criado esse planeta que hoje nos acolhe. Deus, retirando uma nebulosa solar, coloca essa nebulosa na mão do Cristo, que nós conhecemos por Jesus. E através das suas mãos, esse planeta, Terra, de provas e expiações ainda, é criado para nos acolher. Esse berço que nós estamos aqui, que eles ainda nos enxergam como crianças, independente de nossa idade, tanto agora que temporal, quanto a nossa idade espiritual, para a espiritualidade maior, para Deus, para Jesus, nós ainda somos crianças, porque precisamos da sua proteção, precisamos do seu amparo e da sua misericórdia. E a doutrina espírita, que é o consolador prometido por ele, cujo codificador é o nosso irmão Allan Kardec, nós hoje nos encontramos nela para entendermos melhor o Evangelho. A doutrina espírita, ela nos ajuda, ela tira o véu das nossas dúvidas, ela consola, ela ampara. E nós temos o Pentateuco espírita, aonde através deles nós estudamos, como diz o Anderson, estudar e colocar em prática. Porque só estudar e deixar a candeia debaixo do alqueire, aí nós não vamos evoluir, não. É a prática que nos ilumina. É o trabalho, através dele, que nós evoluímos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero colocar 4 pontos básicos para o nosso entendimento dessa noite, para podermos tentarmos entender melhor esse orgulho e o seu filho, o egoísmo, que ainda se encontra dentro de nós, independente do grau. Cada um tem o seu grau de orgulho e de egoísmo dentro da sua alma, dentro do seu espírito. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, que também se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 18, a doutrina espírita, os espíritos, nos mostra que Jesus, ele não veio destruir a lei mosaica. Ele veio nos apresentar o amor.
ele veio dar continuidade a ela. Ele veio tirar aquela sensação de que o Deus é vingativo, de que temos que temer a Deus. O Deus, nosso Pai, o Deus que nos ama, ele é mais próximo de nós do que nós pensamos. Este é o seu complemento. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo, que está em João, capítulo 18, versículo 36. Jesus, muitas vezes, nos seus 3 anos de divulgação, ele foi chamado de rei. E ele não aceitou esse título. Mas ele foi claro em nos dizer que o reino dele não é deste mundo. Ele pode ser rei, não aqui. O reino dele, o reino dos céus, ele se encontra dentro de nós. E nós somos o criador e o cuidador desse reino. Então, se nós estamos iludidos com a nossa posição hoje, com o eu Kênia, o eu Alexa, o eu Anderson, não precisamos ficar satisfeitos com isso não. Precisamos ficar sim satisfeitos com as conquistas das nossas virtudes. Mas o eu agora, o reino de Deus não é desse mundo. Tudo que está aqui conosco é emprestado e vai ser devolvido. Até esse nosso corpo que aqui hoje nos encontramos dentro dele. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, que encontra-se em João, capítulo 14, 1 a 3. Jesus nos mostra que não é somente a terra que nós vamos habitá-la. Há outros mundos que esperam por nós. Só que nós somente vamos alcançar esses outros mundos através da nossa evolução, que é a nossa prioridade nesse mundo, evoluir. O nosso objetivo é a evolução. Mesmo se nós encontrarmos um irmão que não acredita na evolução, não acredita na reencarnação, você pode ter certeza que ele vai evoluir, porque não existe ninguém que fica sem evoluir. A evolução, ela independe da nossa vontade. A nossa vontade, ela mexe na evolução de acordo com em que degrau nós vamos subir. Mas em uma encarnação, se subir um degrauzinho na evolução, nós estamos jóia. Nós estamos muito bem. Nós temos aqueles irmãos que dão um salto enorme na evolução, que nos deixam lá para trás. Mas mesmo aquele que fala, não vou evoluir, não existe isso, evolui sim. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que está em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Aí ele nos fala das nossas reencarnações, das sucessivas reencarnações que nós precisamos para chegarmos à evolução, para evoluirmos, para quitarmos os débitos. E é somente através dela que nós retornaremos ao Pai. Saímos dele e retornaremos a ele. Nesses 4 primeiros capítulos do Evangelho, que é uma base que nós não devemos esquecer de forma alguma na nossa caminhada diária, porque os nossos dias, eles são difíceis. Às vezes nós encontramos irmãos em que os nossos débitos ainda estão muito além do que nós conseguimos ainda olhar para ele e pedir perdão. Por favor, me perdoa. O egoísmo e o orgulho está tão profundo ainda que nós não conseguimos pedir perdão através de um aperto de mão, através de um sorriso, através de um bom dia.
Nós fomos criados simples e ignorantes, sem distinção, todos nós. Independente do meu grau de evolução, independente da minha idade espiritual, da minha idade aqui no planeta Terra. Todos nós vamos passar pelos mesmos processos. Até Jesus passou por esse processo, não aqui neste planeta, mas em outro planeta, porque a criação dele foi a mesma que a nossa. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão que hoje é o Cristo. E está incumbido de nos amparar. Está incumbido de nos demonstrar amor, de nos ajudar, de estar ao nosso lado, independente do que nós fazermos, do que nós dissermos. Ele vai sempre estar nos esperando. E nós também vamos chegar no mesmo patamar de evolução que o Cristo se encontra hoje. E isso depende de cada um de nós, porque a evolução, ela é individual. Nós precisamos do nosso irmão do nosso lado, nos dando exemplo de amor, de caridade, de misericórdia, mas a evolução é individual. Eu não consigo fazer a minha filha evoluir através das minhas ações, mas eu consigo, através das minhas ações, mudar os conceitos do meu irmão, mudar o conceito daquele que está do meu lado. E no livro Obras Póstumas, que ele foi escrito depois do desencarne de Allan Kardec, e nele se encontra anotações importantes que não foi divulgado e tem complementos na codificação espírita, né? Que a codificação espírita é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Obras Póstumas, onde nós temos essas anotações, no seu estudo intitulado O Orgulho e o Egoísmo, Kardec nos fala que o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Então, esse vício, esse sentimento negativo, né, esse defeito, esse instinto intitulado, chamado, que nós chamamos de orgulho e egoísmo, ele, quando lá nos nossos primórdios, das nossas primeiras reencarnações, ele existiu como meio de conservação, não como meio de negação do próximo, não como meio de negação da lei divina que existe dentro de nós. Foi a nossa conservação. E a evolução que nós passamos sobre ela, independente de querer ou não, nas nossas reencarnações, aquele orgulho e aquele egoísmo, para nos conservarmos, ele existiu. Só que teria de o quê? Na medida que nós entendêssemos, era para ele ser diminuído, né? Ser extirpado. Só que foi ao contrário. Na medida em que nós começamos a perceber, ter noção do que acontece ao nosso redor, nós abusamos daquilo que foi criado. Como até hoje nós abusamos ainda de muitas coisas. Nós abusamos do orgulho e do egoísmo. Nós conhecemos o livre-arbítrio
E ao invés de deixarmos esse orgulho e esse egoísmo, fazendo uso do livre-arbítrio, nós abusamos dele. Nós abusamos dele e ele passou a ser a nossa chaga. E ao contrário dele nos ajudar a nos conservarmos, ele passou a nos atrapalhar. Destrói lares, destrói amizades, nos fazem perder momentos de alegria, nos fazem perder momentos de demonstração de amor, de carinho, de afeto, pelo simples fato de sentirmos melhores do que os outros. Tudo que nos é dado, ele deve de ser usado com moderação, porque até o amor, se for em exagero, né? Nós temos aí tantas notícias de, infelizmente, pessoas matando por amor, abusando por amor. Ele já deixa de ser uma coisa boa. Ele já deixa de ter o seu lado divino e passa a ter aquele lado negativo, aonde ele vira uma âncora no nosso dia. Ele passa a ser o nosso peso até de dar um sorriso. Né? Que tem gente que tem cara fechada igual a minha, não está cheio de orgulho não, viu, gente? É porque às vezes o orgulho é tão ruim, nós estamos assim com tanto orgulho, com tanta ignorância com o nosso próximo, que aí você tem a cara fechada, você passa dela, ela perto daquela pessoa, ela fica pior ainda. Aí é aquela âncora, aquele peso, você fica arrastando aonde quer que você vá e não consegue largar ele. Essa essência divina desses sentimentos que estão dentro de nós, porque a lei divina, ela está na nossa consciência, assim como tudo que é divino. Nós é que precisamos permitir que tudo que é divino cresça dentro de nós. E na maioria das vezes nós não conseguimos. Não conseguimos não só pelo orgulho e pelo egoísmo, mas por muitos motivos. Né? Porque hoje aqui é o orgulho e o egoísmo, mas nós também temos outros sentimentos criados dentro de nós, que foi lá o orgulho, egoísmo, e vieram aqueles outros ramos descendo da árvore que se chama orgulho, que está incrustada no nosso espírito. Essa medida que nós temos de usar a esses sentimentos é somente através do estudo. E a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos ampara, que é pura misericórdia, ela nos permite fazermos esse estudo e estudarmos até nós mesmos. A doutrina espírita, ela, cheia de amor, cheia de amparo, através da codificação, através do Pentateuco, e o Pentateuco são os livros que todo espírita deve de estudar, não ler, mas sim estudar. Quando nós pegamos esses livros, estudamos, nós encontramos amparo, nós encontramos consolo. E o Pentateuco, quando ele me trouxe esse estudo do orgulho e do egoísmo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa dosagem. Nós não sabermos ainda dosar o que sentimos. Não sabermos ainda expor o que sentimos. Porque orgulho todos nós temos. O orgulho, ele existe dentro de nós,
mas difere em cada um de nós. Cada um de nós temos aqui um grau de orgulho. E quem sabe não tem aqui, que tem pessoas aqui que já não tem nenhum orgulho, né? Que já é bem mais evoluído. Porque o orgulho, ele é a exaltação da nossa personalidade. Então tem pessoas que têm orgulho de ter um carro melhor que o outro. E aí ele se acha na obrigação de pisar no próximo. Ele se acha na obrigação de ser melhor do que o próximo. E Jesus, Deus, a espiritualidade, ela não nos enxerga como nós estamos aqui agora, não. Ela nos enxerga espiritualmente. Ela enxerga dentro de nós, ela enxerga através dos nossos olhos. Eles sabem exatamente o que nós vamos fazer quando nós sairmos daquele portão. Eles sabem exatamente o que cada um de nós aqui nesse momento está pensando. O que cada um de nós vai reter e o que cada um de nós vai expulsar no final dessa exposição. Porque falar do orgulho que está conosco o dia inteiro, o tempo todo, é no nosso trabalho, é no nosso lar, é na rua, é conosco trancado dentro do carro, dirigindo. Tem pessoas que se sentem feridas, que se melindram somente do outro virar para ela e falar assim, não, mas você é orgulhoso, hein? Ele já fica cheio de não me toque. E aí ele sabe o tanto que ele é orgulhoso. Por exemplo, nós temos orgulho dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos pais. Temos orgulhos do que nós conquistamos, sim. Mas e aí, nós sabemos medir esse orgulho? Porque é bom demais, né, você perceber que o seu filho, a sua filha, foi elogiada. Você se sente assim, todo cheio de si, todo orgulhoso. Todo para lá. Mas esse orgulho, será que ele é bom? Será que esse orgulho só está ali somente na sua filha? Ou será que quando você percebe que o seu filho, a sua filha, foi elogiado e você sentiu o orgulho do outro, aí você vai arrumar lá o seu vizinho e vai começar a jogar pedra no filho dele. Aí esse orgulho é bom? Ou não? Pode, Alex. Esse orgulho é bom ou não? Qual que é o grau desse nosso orgulho? Ele pode ser um orgulho compartilhado, né? Porque temos aquele orgulho em que a felicidade daquele momento é tanta que você realmente fica satisfeito de um elogio, fica satisfeito de uma pessoa chegar, te abraçar, mas aí nós temos de tomar muito cuidado com o que vem logo após esse orgulho, para ele não nos minar, não transformar uma coisa positiva em negativa. Eu falo que é o orgulho compartilhado, em que nós esbanjamos alegria para o outro. E essa alegria também ela tem de ser dosada, para ela não irritar o nosso irmão, que ainda fica com melindre por qualquer coisa.
Porque o nosso objetivo aqui não é humilhar o irmão, não é colocar o irmão para baixo. É pelo contrário, é se rebaixar e levantar o irmão que está do nosso lado. E se nós sairmos por aí com esse orgulho positivo, nós podemos esbarrar no irmão que vai se sentir humilhado. E aí nós não podemos. Nós temos de nos avaliar, de nos conhecer. E é através desse orgulho que, na maioria das vezes, nasce o egoísmo, que é uma das maiores chagas que assola a humanidade. Porque em todos os sentimentos negativos o egoísmo está presente. Se nós avaliarmos, nós vamos encontrar ali uma pontinha de egoísmo. O egoísta, ele só pensa em si. A felicidade do outro não é felicidade para ele, não. Ele está vendo o irmão feliz, aí ele vai e acha um ponto negativo só para ir ali e atrapalhar com a felicidade dele. Porque a felicidade só pode existir para ele. O egoísta, ele quer tudo para ele. Independente de ser uma coisa material ou algum sentimento, algum amigo, ele não. Ele só pensa nele. O centro das atenções tem de ser ele. Porque se não for, para ele não serve. O egoísmo, o egoísta, ele não aceita justiça, ele não aceita o amor, ele não aceita a caridade. A caridade para ele não existe. Ela não existe. Para ele a caridade é em último plano. Isso se existir plano para egoísta, né? Porque plano nós fazemos é quando nós estamos em dupla, quando nós estamos em trio. E o egoísta, ele não quer dupla, ele não quer trio, ele quer somente ele. O orgulho dele lá em cima e o egoísmo dele lá acompanhando o pai. E ele não se importa com mais nada, absolutamente nada. Lá no início, eu falei que nós fomos criados simples e ignorantes, e o orgulho e o egoísmo, ele foi um instinto como meio de conservação, lá nas nossas primeiras reencarnações. Deus, Jesus, de toda misericórdia e amor, ele não deixou só o egoísmo e o orgulho para caminhar junto conosco, não. Eles têm remédio, eles têm antídoto. Para o orgulho nós temos a humildade. Para o egoísmo nós temos a caridade. Porque o egoísta, ele não gosta de fazer caridade. A humildade, ela nos permite viver com o próximo. A pessoa humilde, ela demonstra as suas virtudes. Ela sabe demonstrar amor. Ela sabe se aproximar de qualquer pessoa e enxergar no outro somente a essência divina. Os nossos títulos que nós conseguimos aqui, o humilde, ele sabe que o irmão é doutor, mas ele chega e conversa com o doutor como se ele estivesse conversando com qualquer outra pessoa. E o orgulhoso não. Se ele se aproximou de um doutor, ele tem de conversar na medida, na altura de um doutor. E se ele se aproximou de um morador de rua, ele não conversa com o morador de rua, não. Porque ele não está à altura dele. É somente a humildade que
combate o orgulho. E a maioria de nós ainda não estamos preparados para ser humildes, não. Até dentro da casa espírita. Até dentro da casa espírita nós ainda não. Porque é difícil. A humildade no nosso linguajar é complicada. E a caridade, que é o antídoto do egoísmo, nos permite amar o próximo com os olhos de Deus. Nos permite enxergar o próximo como irmão. Porque quem faz a caridade se rebaixa e vive aquilo que o irmão está vivendo. Então ele sente na pele, ele sente naquele momento o que é aquela situação que o irmão está passando. E o egoísta, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue se rebaixar, porque tudo é dele, tudo é para ele. A pessoa caridosa, quando ela não tem um material para doar, ela doa o tempo, doa a oração, doa os ouvidos para ouvir, doa um abraço, um aperto de mão. E o egoísmo, ele não nos ensina isso. Pelo contrário, ele rebaixa todo e qualquer ato dessa espécie. Todo e qualquer ato. Ele não se importa com o próximo. A humildade e a caridade, ela nos leva para o homem de bem. E o homem de bem é misericórdia. O homem de bem é amor. O homem de bem convive com o próximo. Vivencia o evangelho. O homem de bem está no caminho da evolução reto. O homem de bem, ele está disposto a passar pela porta estreita. Isso se ainda não passou. E a porta estreita não cabe orgulho, não cabe egoísmo, não cabe os nossos melindres. A porta estreita somente cabe às nossas virtudes. Virtudes que estão dentro de nós sufocadas pelo orgulho e pelo egoísmo. E é somente nos conhecendo é que nós vamos saber combater esse mal. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação, a doutrina espírita, lá nas instruções dos Espíritos, Paulo, o apóstolo, ele nos fala que a caridade é uma luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Está gravada nos corações. Aquele que a tem exala o perfume de caridade. Olha que delícia, hein? A caridade tem perfume. Não é à toa que eles falavam que Chico, por onde ele passava, sentia um rastro de perfume sobre ele. E ele não usava perfume. É uma regra, um reflexo do mais puro cristianismo. Nos leva ao caminho do bem. E na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Os espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá o mal que resulte
do bem que não tiver feito. Então, se tem alguém aqui, ou que nós conhecemos, alguma pessoa que ainda usa aquela frase, eu não faço mal para ninguém, mas se ele também não faz o bem, o mal está sendo feito. O orgulho e o egoísmo, ele está pulsante. Ele está pulsante. Quando Jesus foi levado a Pilatos para ser julgado, Pilatos, no seu diálogo com Jesus, ele viu que Jesus não tinha crime para ser julgado. Mas o que tinha no Pilatos? O orgulho. Ele era o homem da lei. Ele não podia se rebaixar. E os outros queriam incriminar Jesus. Eles queriam o julgamento de Jesus. Aí Pilatos, para não descer do seu pedestal, para não quebrar o seu orgulho, ele agiu com o quê? Com o egoísmo. Eu lavo as minhas mãos. Ele lavou as mãos. Quantas vezes nós lavamos as mãos em prol de uma pessoa para não colocarmos o nosso título, a nossa profissão, né? A nossa, vamos dizer assim, a nossa posição de fulano é justo, eu quero ver se ele vai a favor de ciclano. E aí você conhece aquela história, sabe que a pessoa está certa, mas você ainda quer continuar com o título de justo, porque a maioria ali já julgou aquele que está na sua frente. Aí você vai lavar as mãos, silencia. É o que nos fala aqui na questão 642. A oportunidade que nós temos de fazer o bem, o mal ali é feito. E aí o egoísmo e o orgulho impera sobre nós. A doutrina espírita, que nos revela que tudo é emprestado, ela nos mostra o que somos, de onde viemos, para onde vamos, e nos fala da vida futura. Nós que estamos nela, nesse Consolador prometido por Jesus, e temos a oportunidade do estudo e da prática, se nós tivermos bem conceituados o que somos, de onde viemos, para onde vamos e a vida futura, e praticarmos o Evangelho do Cristo, nós conseguiremos extirpar o orgulho e o egoísmo das nossas raízes, dos nossos espíritos. Sem a prática da caridade, sem sabermos esses conceitos, lá no início, eu falei dos 4 pontos, que são os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós estudarmos, tivermos esses conceitos e colocarmos esses conceitos em prática no nosso dia a dia, o nosso salto na evolução vai ser bem maior do que se nós pararmos, se nós estagnarmos, se nós começarmos a lavar as mãos, ou até se nós continuarmos a lavar as mãos. A doutrina, ela é consoladora, ela é cheia de misericórdia, ela não nos desampara. Essa casa é aberta de segunda a segunda para nos atender outros irmãos, igual aqui no sábado acontece, o atendimento dos assistidos. Então nós sempre vamos ter a oportunidade de estudo e de trabalho. Porque tudo, se tudo nos é emprestado, por que nós vamos ficar apegados somente nessa reencarnação nossa?
Por que nós vamos ficar preocupados com os nossos títulos, com o que nós temos, preocupados em querer adquirir mais, ao invés de praticarmos o antídoto do orgulho e do egoísmo, que é a humildade e a caridade? E a caridade, ela só é exercida na prática. Paulo, aqui nas instruções dos Espíritos, ele trouxe o conceito. Mas se não aplicarmos esse conceito, ela é inerte. E nós não fomos feitos como inertes, não. Nós não fomos feitos. Nem as plantas são inertes, que elas têm os seus processos. Então, por que nós sermos? Por que optarmos em ser inerte? A oração é uma caridade. O orgulho está difícil, está grande ainda dentro de você. Começa fazendo a caridade da oração. Lá no culto no lar, nós temos também, igual aqui, o livro de radiação. Coloca lá o endereço do irmão, que ainda você tem dificuldade de olhar para ele. Coloca o nome daquele desencarnado que você não teve tempo de dar um bom dia, por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa da ignorância. Ele vai sentir, ele vai ver, ele vai perceber. Isso é prática, isso é trabalho. O deixa para lá é que não é. A espiritualidade, ela sabe que para muitos de nós ainda há uma dificuldade tremenda de pegar o Pentateuco e estudá-lo. São 5 livros. E ainda temos obras póstumas. São 5 livros. Aí eles trouxeram para nós as obras subsidiárias. Vamos dar exemplo aqui de Emmanuel, que vou falar agora aqui, através de Chico. Né? Porque tem pessoas... Eu, no início, não conseguia ler o Pentateuco. Eu ficava só lá nas obras. E eu aprendi muito com as obras. Tem obras que eu sou apaixonada por elas. E leio e releio, porque ali tem muito aprendizado. Muito aprendizado, que quando eu comecei a ler o Pentateuco, eu falei assim, ó, isso aqui é falado lá na obra tal. E o Pentateuco é que é 1800. Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel, ele nos conta sobre Saulo. Paulo. Saulo, como perseguidor dos cristãos, Paulo e Estevão, nós temos um exemplo prático, clássico, de contraste entre o orgulho e a humildade, o mal e o remédio. Quando Saulo colocou Estevão para ser apedrejado, e lá no final ele já quase se desprendendo do corpo, Jesus se aproxima de Estevão. E Estevão, em um determinado momento, percebe que Jesus está olhando para Saulo, o doutor da lei. E ele desvia o olhar também para Saulo. E quando ele percebe aquilo, ele ele tem, dentro dele, nasce uma amizade com o doutor da lei.
Ele não se importou com aquilo que foi feito ali naquele momento. Ele não se importou. Eu trouxe esse trecho porque é um trecho assim que nos remete a muitas reflexões. Muitas reflexões em todos os sentidos, tanto como orgulho e quanto ao nosso egoísmo. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. A humildade de Estevão é tão grande, a sabedoria dele é tão grande quanto ao Evangelho, e ele foi conhecer o Evangelho somente depois que Jesus já não se encontrava mais conosco, que ele ainda pediu a Jesus para não lhe imputar Saulo, quanto à sua morte, quanto à sua partida desse mundo. Saulo de Tarso, o orgulhoso, o egoísta. Estevão, a humildade e a caridade. Porque quem de nós, vai pedir para Deus perdoar o nosso verdugo, aquele que nos colocou no caminho derradeiro da morte, do desenlace? Nós não temos essa evolução ainda. Eu, pelo menos, não conheço. Nós não temos essa evolução. E lá na frente, quando Saulo vai para Damasco acabar com Ananias, que apresentou Jesus à sua amada Abigail, que era irmã de Estevão, ele é surpreendido. Jesus se aproxima, Jesus se apresenta, e ele só pergunta: o que queres que eu faça? E a partir daí, ele conhece Jesus. E a partir daí, todo o seu orgulho, todo o seu egoísmo é extirpado de sua alma, do seu espírito. E ele, de perseguidor, passa a ser perseguido. E somente nesse encontro, ele consegue entender toda a essência do Evangelho. Ele percebe quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, e já percebe toda a vida futura. Porque Saulo era conhecedor da lei, só que ele não aceitava a segunda revelação do amor, a revelação que ampara, a revelação de misericórdia, porque ele esperava essa revelação, esse amor, esse amparo, nascer no meio deles. E não veio no meio deles, veio na humildade. É muita preparação, é muito trabalho. Em uma encarnação, Saulo, que agora é Paulo, conseguiu estipar esses dois sentimentos que nos devoram, que nos coloca diante de situações que mais para frente nós olhamos para trás e falamos assim: nossa, por que aconteceu isso comigo? Foi de repente.
E o de repente não existe. O que nós chamamos de repente é aquilo que nós cavamos ontem, mês passado, o ano passado. É o que nós estamos plantando. O egoísmo e o orgulho, ele nos coloca para baixo. Ele nos deixa fora da nossa divindade, porque nós somos deuses. E é só através da caridade, através do trabalho, que nós iremos conseguir jogar para fora. Não só ele, mas como todos os outros vícios, como todos os outros sentimentos negativos que ainda existem dentro de nós. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Viu? É Jesus. Não é os espíritos, não. Jesus. E nem é Kardec, não. É Jesus. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Com orgulho e egoísmo nós não iremos amar. Nós não iremos enxergar o nosso irmão. E é somente através do entendimento da lei divina, somente através da vivência do Evangelho e a sua prática na caridade, é que nós conseguiremos extirpar esses dois males que nos assolam. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a caridade de ter me ouvido e que a espiritualidade continue nos amparando. Obrigada.